Boa noite, boa noite. Silvia, Antônio, Dilma, Juan, todo mundo boa noite. Boa noite, Walter. Peguei. Milma, doutora Peguei. Milma, tudo bem com você? Oi. Eu tô ótima. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo que tá aí. Olá, olá. Eu tô bem. E o senhor por aí? Tô bem também. Walter, você Tá me fugiu. ouvindo bem? Tô ouvindo. Walter fugiu do TCC hoje. Minha prima, tudo bem? André, Boa noite, pessoal. eu fui convidado na semana passada para fazer uma live com minha filha e eu, como um bom cavalheiro, eu convidei ela nessa semana. Mas tudo bem, vou esperar, Walter, você. Eu convidei ela para fazer essa live comigo para discutir um pouco de imposto de renda e a gente vai tocar essa live com os assuntos ligados a imposto de renda. Vamos falar de dependente, despesa médica, despesa de instrução, fiéis, declaração de bens, tudo que for chegando aqui. Alex, tudo bem? A gente vai falar até 9 horas. A gente está aqui para falar com vocês de imposto de renda. Raíra disse que tinha uma pergunta para mim. Aí você pode fazer essa pergunta, mas estou aberto a qualquer pergunta. Milma, se apresente e diga o que você quer saber de imposto de renda. Se eu não souber responder, eu vou pedir ajuda aos universitários. Ótimo, excelente. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, Milma, certo? Sou filha desse grande cara que está aqui, que vocês já conhecem bastante. Eu sou advogada trabalhista, sou pós-graduada em Direito Civil pela Baiana de Direito. Apesar de não atuar na área, o Direito Civil ele é uma área que me enche os olhos, em especial a área de família. Sou pós-graduanda em Direito do Trabalho e Compliance Trabalhista. E é isso. A gente hoje atua na área trabalhista já há muitos anos. E nós hoje, na verdade, semana passada foi um sucesso. A nossa live, a gente fez um corte mais jurídico, né? E hoje a gente está aqui realmente para tentar aí dirimir o doutor Marcelo, o professor Marcelo está aqui realmente para, né, a gente tentar dirimir essas dúvidas
que está chegando o momento de fazer a declaração e é isso. Estamos aqui, quem tiver dúvidas, lance a pergunta, que a gente está aqui disponível e à disposição. Eu sou um cara que eu tenho 3 filhas, todas 3 advogadas. Carol, que acabou de entrar, Tainá, que entrou mais cedo, e Milma. 3 filhas. Eu não posso ser preso de forma nenhuma. Eu tenho 3 advogados. Nunca vai ser preso, nunca na vida. E é isso, gente. Eu vou iniciar aqui, né? Aproveitem aqui esse bate-papo, que é um bate-papo mesmo. E de vocês também. E aí, vamos lá, né, Celo, começar? Uma sombrinha. Vamos lá, vamos conversar. Eu queria, na verdade, iniciar sabendo, na verdade, quem são as pessoas obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda. Né? Quem são essas pessoas obrigadas? Fala-se. Tudo bem. Remy também. Um abraço para vocês todos e eu vou começar pela pergunta de Milma, que muita gente me pergunta, eu sou obrigado a fazer imposto de renda? Eu recebi um informe financeiro do banco. Eu sou obrigado a fazer imposto de renda? Não. Se você não se encaixar nas premissas, você não é obrigado. Quem tem rendimento acima de R$ 28.559,70 está obrigado. Rendimento tributável. O rendimento que dá margem a calcular o imposto de renda. Então, se ele receber acima de R$ 28.559,70, ele está obrigado. Mas se ele recebeu rendimento isento e não tributável, ele está obrigado? Também. Se ele recebeu 40 mil isento e não tributável, também ele fica obrigado. Mas também, se ele obteve um ganho financeiro, um ganho de capital tributável pelo imposto de renda, ele também está obrigado. Mas se ele quiser vender um imóvel e ele quer tratar o ganho desse imóvel isento, ele está obrigado também, certo? Então, quando ele vende um imóvel, ele vai querer isenção do imposto de renda, desde que ele compre um outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. Também ele está obrigado. E também tem receita de rural também, ele está obrigado. Mas vocês viram que eu não falei de MEI, de sócio de empresa. Então, se ele receber rendimento nessa faixa que eu apontei, ele está obrigado. Não porque ele é sócio de empresa, não porque ele é MEI, mas ele está obrigado se ele receber acima de 28 mil. Não, imóvel comercial não, Ritinha. Imóvel residencial não. Ela está perguntando sobre imóvel comercial. Não. Imóvel residencial. Se ele vende um imóvel residencial e aplica o dinheiro da venda
na compra de um outro imóvel residencial, em 180 dias, ele goza de isenção. E como ele goza de isenção, a Receita diz que ele tem que declarar. Beleza? Entendi. Beleza. E acho que a pergunta, que inclusive para mim é crucial, assim, porque, como foi falado na live passada, né, uma coisa muito interessante que o senhor colocou, ninguém quer pagar imposto de renda. E aí, eu queria saber por que algumas pessoas têm imposto para restituir e outras têm imposto para pagar. Eu não entendi. Falhou. Falhou? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, mas falhou. Pronto. A pergunta, no caso, então, por que tem pessoas que têm imposto para restituir e outras que têm imposto para pagar? Ah, beleza. Anote essa pergunta de Alex. Vou anotar aqui já. Na realidade, o imposto de renda, ele é por meio de caixa. Tudo que você recebe ao longo do ano, Leia, tudo bem? E Camila também. Tudo que você recebe durante um ano, você paga imposto de renda. Se tiver acima do limite, você tem que pagar imposto de renda. Aí você leva o ano todo pagando imposto de renda. Quando você vai declarar, verifica que você tem certo tipo de dedução que diminui a sua base de imposto de renda. Então, no mês a mês, você pode deduzir dependente, pode deduzir pensão alimentícia. E aí, quando você vai fazer a declaração de ajuste, chamado declaração de ajuste. Quando você vai fazer uma declaração de ajuste no próximo ano, aí você pode deduzir, além dos dependentes, também a pensão alimentícia e despesa de instrução, despesas médicas, e isso diminui a sua base. Por isso que você tem imposto a restituir. Você pagou mais durante um ano e quando você vai declarar, você verifica que a sua base modificou para menos e aí você tem restituição de imposto de renda. A mesma coisa que uma outra pessoa que tem duas ou mais renda, pagou durante um ano separado, quando junta na declaração de ajuste, ele leva tudo, o rendimento e também as deduções. Mas a dedução não vai ser... Beleza, Bárbara. Beleza, muito obrigado pela sua presença. Minha coordenadora do curso de administração da Unime. Quando você vai fazer a declaração, você verifica que você recebeu duas ou mais renda. Por exemplo, no meu caso, eu sou professor de duas instituições. Quando eu vou declarar, cada instituição deduziu o meu imposto de renda. Na hora que eu for declarar, sim, eu junto tudo, vou declarar. Aí tem imposto a pagar. Nesse caso, tem imposto a pagar. Pode ser que tenha imposto a pagar.
Obrigado, Não, você obrigado, não Bárbara. Muito obrigado. não é obrigatório, né? Mesmo a pessoa tendo mais de um vínculo, ela vai fazer a declaração dos dois, vai somar, mas não necessariamente ela vai precisar pagar. Pode ser que ela pague. Isso, pode ser que ela pague. Pode ser que ela pague. Pronto. Obrigado, Eu vou, Rafaela. Diga. é, eu vou fazer a pergunta. Eu esqueci do nome do rapaz, que já subiu também. É Mas ele Alex. perguntou, Alex. Alex, isso. Ele perguntou com relação ao apartamento, que você compra um apartamento, está pagando esse apartamento, mas ainda não recebeu as chaves desse apartamento. Se essa pessoa ela é obrigada a declarar. Tudo que você tem de bens, você é obrigado. Se você faz a declaração de imposto de renda, você está obrigado a declarar. Como é que você faz? Você faz, à medida que você vai pagando, você vai colocando na declaração de bens todo o valor que você desembolsou. Quando você recebe a chave, você continua pagando e até o final você vai pagar. Aí vai estar aumentando o seu apartamento. Isso é muito comum as pessoas dizer assim, olha, eu comprei um apartamento por 500 mil, mas esse apartamento foi... Diga de tudo bem. Esse apartamento foi 500 mil, mas eu paguei 100 inicial e financiei o restante, certo? Quando você financia esse apartamento, você vai colocar na sua declaração de bens os 100 mil que você pagou, e se você já recebeu a chave, certo? E aí você coloca na dívida os 400 mil financiado, coloca lá. À medida que você vai pagando, você vai amortizando essa dívida e vai completando a declaração de bens com o seu bem. Possivelmente, quando você terminar de pagar, você está com um valor acima dos 500 mil que foi projetado. Juca do Forró, tudo bem? Entendi. A outra pergunta que também teve foi sobre uma questão se é vantajoso colocar na declaração falou de doação. A pergunta era sobre se fazer a doação é vantajoso. Eu não entendi se é a doação. A pergunta, e se foi Alex também, pelo que eu vi. É vantajoso colocar. É vantajoso, mas se você fizer uma doação para uma pessoa física, ele vai pagar, não vai pagar imposto de renda, ele vai pagar o imposto do governo, ele vai pagar imposto de transmissão ou de doação, mas é muito menor. Entendi. Cida, tudo bem? E aí, aproveitando esse gancho, eu vi que teve uma pergunta aqui interessante. Aproveitando a pergunta, a gente já acho que pode passar para a questão dos dependentes. Certo. Né? A pergunta que teve aqui foi se netos, filhos e netos que não têm a guarda, né? Se você coloca como seu dependente. E aí, nesse caso, tem essa pergunta, certo? De que foi feita agora. E a pergunta que eu tenho é como declarar os dependentes? Por exemplo, até quantos anos esse dependente, esse filho,
ele deve ser declarado, né? Ele deve constar como um dependente. E como declarar, por exemplo, pai e mãe, né? Se é o pai que declara um, a mãe declara o outro, ou vai todo mundo para a declaração de um único, ou só do pai, ou só da mãe, como seria isso? Beleza. Você verificou que a pergunta de doação se repetiu. Foi... Isso. Raíssa. Vamos tratar do dependente. Os dependentes são companheiro ou companheira, cônjuge ou a pessoa que você viva há mais de 5 anos ou que tenha filhos. Isso é dependente. Os filhos até 21 anos e até 24 se estudar. Então, nesse filho ou enteado, nesse filho eu vou dar uma ênfase. Por quê? O filho que completa, digamos que você tenha um filho que completa 25 anos no dia 2 de janeiro. Esse filho, ele permaneceu com 24 anos até o dia 1 de janeiro. Esse filho vai ser dependente, se ele for estudante, ele vai ser dependente o ano todo quando ele completou 25 anos. Apesar dele ter completado 25 anos, no dia 2 de janeiro, e ele tinha 24 anos e 11 meses até o dia 1 de janeiro. Você pode considerar esse filho seu dependente. Beleza? Beleza. No caso, e aí eu vou partir para a pergunta. No caso de neto, sobrinho, se você tiver a guarda, você pode deduzir ele como dependente. Se você não tiver a guarda, você não pode deduzir. E os pais? Entendi. Os pais também você pode deduzir como seu dependente. Se ele não tiver um rendimento acima de 22 mil. Se ele tiver um rendimento acima desse valor, ele não é seu dependente. Aí ele faz a declaração dele e você não vai colocar ele na sua declaração. Isso. Ok. A pergunta que se repetiu era, na verdade, se é vantajoso fazer a doação diretamente no sistema de IR. Hoje, a declaração de IR mudou basicamente para fazer a doação no sistema do imposto de renda. Quando você calcula o seu imposto de renda, você pode fazer uma doação para o Estatuto da Criança e o Estatuto do Idoso. 3% para cada um dessas entidades. É vantajoso. Você vai pagar o mesmo valor de imposto de renda, um DARF vai para a Receita Federal e outros DARFs vão para a instituição que você escolheu. Você pode escolher instituição que se inscreveram como para receber a doação. Entendi. Respondeu, entendi. Raíra? Ela ficou satisfeita com a pergunta. Elisete, tudo bem? Olá. Vocês não estão sabendo que essa live ela está internacional. Ela está direto de Petrolina,
Pernambuco. Que aí a gente se ficava pra lá. Era ótimo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vou voltar aqui também para uma pergunta e já vou. O pessoal que fez a pergunta, eu também não anotei. Se eu tiver errado, vocês me corrigem e refazem que a gente faz a pergunta novamente. Tá. Mas se os alimentados, o que é que precisa ser feito? O que é que precisa para declarar os alimentados? Refaça a pergunta, porque ficou sem áudio. Eu não ouvi. Ixi, não me ouviu? Agora estou ouvindo. Me ouvindo agora? E agora tá? Tá travando, tá travando. Tá travando? Peraí, que eu vou dar um jeito nisso aqui. Enquanto isso, Petrolina é qualidade. Tá travando, tá travando. E agora, voltou? Agora, voltei, Pronto. gente. Melhorou? Melhorou? Obrigada. Pronto. Petrolina vale um conto, Juazeiro 1,100. Essa briga aí de Petrolina e Juazeiro não dá não, hein? Mas Petrolina tem seu lugar no coração aqui de muita gente. E eu gostaria que fosse um país, era bom. Voltou, né, gente? Pronto. Então eu vou refazer a pergunta. Diga. São dos alimentados. O que é que precisa ser feito para declarar os alimentados? Foi isso que eu entendi da pergunta. Mas se eu tiver errada... Quando você paga a pensão, vai depender quem tem a guarda do menino. Se por acaso quem tem a guarda ela recebe a pensão, o outro declarante ele vai declarar a pensão e vai colocar na declaração dele o alimentando. Ele não coloca ele como dependente, coloca como alimentando. E isso não reduz o imposto de renda. Ele tem o benefício da pensão, que ele pode deduzir a pensão. Deduz a pensão, né? Isso. Não deduz o dependente. Deduz pela pensão. Por isso que ele coloca como alimentando. Entendi. Marcelinha está fazendo uma pergunta aí. Marcelinha está fazendo uma pergunta. A pergunta de Marcelinha é o seguinte: como é feita a declaração dos rendimentos de quem é MEI? Se declara o que fatura ou somente os recebidos em caixa no ano? É muito importante essa pergunta, porque na condição de MEI, aquele MEI se tornou uma pessoa jurídica, um equiparado à pessoa jurídica. E ele deve ter uma conta da pessoa jurídica, que ele recebe todos os rendimentos dele por serviço ou por venda da condição de MEI. E quando chega no decorrer do ano, ele pode fazer
retiradas a título de prolabore. Marluce, muito obrigado. A título de prolabore e também a título de antecipação de lucro. Então, ele vai colocar esse rendimento na declaração de pessoa física e tem que fazer uma declaração de pessoa jurídica com o total da receita dele como pessoa jurídica. Certo? Certo. Tem duas coisas. Se o pessoal, no caso, nessa pergunta do mês, se ainda ficar com dúvida, fala aqui que a gente sana. E tem duas perguntas. Uma é com relação à questão da pensão alimentícia. É o que é preciso. Obrigado, Dani. Se precisa ter uma ação judicial para fazer essa declaração, se precisa de uma determinação judicial para fazer essa declaração. Muita gente faz o seguinte: ele paga a pensão de livre e espontânea vontade. E ele quer declarar. Ele pode declarar, mas não vai deduzir. Se não tiver determinação judicial, ele não pode deduzir. É necessário que Tá travando? Os dois estão travando, Marcos? Dani, tudo bem. Muito obrigado, pessoal, Dani. Tá travando? Os dois? Travou o finalzinho. Beleza. Voltou agora, gente? Voltou? Beleza. Pronto. Obrigada. Cida. Ótimo. Obrigada. Pronto. Quando ele tem uma decisão judicial, ele pode colocar na declaração e vai deduzir a pensão. Só quando tem a decisão judicial. Entendi. E também, mesmo não tendo, como ele não está com a guarda, ele também não vai poder colocar essa criança, essa como dependente também, né? Cai na mesma coisa. Se ele paga a pensão, ele não deve colocar a criança, se ele não tem a guarda. Se ele paga a pensão por exemplo, a mulher paga a pensão para o homem. O homem tem o filho na guarda. Ele pode colocar o filho como dependente. E a mulher pode colocar o filho como alimentando. Entendi. Certo. Ok. Tudo que... E aí a gente... Tudo vai fazer na decisão. O juiz que tem que determinar qual o valor da decisão. Se por acaso ele diz o seguinte, olha, a decisão é para pagar a escola, pagar assistência médica e dar um dinheiro para alimentação. Pode tudo constar na decisão judicial para ele se beneficiar com tudo. Se por acaso ele tem uma pensão que só alimento, se ele paga a despesa de saúde e a escola por fora, ele não vai poder abater essa despesa de instrução e de saúde. Ele só vai poder abater o que tiver na decisão. Certo, entendi. A decisão é que vai ser o norte para essa declaração, não é isso? Isso, exatamente.
Tem aqui chovendo pergunta, tem uma pergunta de guarda compartilhada. E acho que é a dúvida de todo mundo. A gente entrou no assunto dos dependentes e tá todo mundo querendo saber. Quando a guarda é compartilhada, né? Que aí a guarda, nesse caso, não é nem só do pai e nem só da mãe. Ambos os genitores estão dividindo essa guarda. Então, nesse caso, como é que faz a declaração? Tá bom. Vou mandar um abraço para Thaís e Emerson. Os dois que estão assistindo. São meus alunos que começaram comigo, e terminaram a faculdade e casaram, os dois. Legal. Guarda compartilhada. Se a guarda é compartilhada, a gente vai verificar que os dois estão em comum acordo, certo? Aí, cada ano, um bota o filho como dependente. Um ano é o marido, no outro ano é a mulher. Se por acaso eles estão fazendo a declaração e percebe que a declaração dos dois tem um imposto a restituir em um e um imposto a pagar para o outro, aí eles podem entrar em acordo, certo? E coloca o dependente para quem vai pagar, certo? Então, só pode ser abatido em uma declaração. A guarda compartilhada só pode ser abatido em uma declaração. E apesar da guarda ser compartilhada, quem vai abater é uma única pessoa. Achei engraçado aqui que Cida falou e eu dei risada, porque o senhor falou, não, o marido vai colocar e a mulher não vai, mas ela disse, eles estão separados. E é isso mesmo. Estão separados. Teve uma pergunta aqui, voltando para o MEI, que, na verdade, foi com relação se não chegar no limite, né? Porque tem a partir de 28.500 e alguma coisa, né? Para poder fazer, para não ser isento. Então, se não chegar nesse limite, teria que fazer a declaração? Não precisa. Se por acaso o MEI, vamos supor que o MEI fature 80 mil, o limite dele é 81. Se ele faturar 80 mil e ele deu à pessoa física 25 mil, ele não tem que declarar. Certo? Entendi. Mas ele tem que fazer, fazer a declaração do MEI, da pessoa jurídica. Da pessoa jurídica, certo. Beleza. Pessoal, espero que vocês tenham, o pessoal que perguntou, espero que tenham ficado ok. Então, pronto, né? Passamos a questão da guarda compartilhada, que todo mundo estava perguntando. E aí, aproveitando isso, né? Que a gente falou aqui um monte de dedução, né? Se deduz, o que é que deduz, o que é que não deduz. Então, o que é que pode ser deduzido da base de cálculo? O que é que a gente pode deduzir? Pode deduzir os dependentes, reduz a base de cálculo. Quando você faz a declaração, você coloca um dependente na parte de dependente e ele já aponta quanto você pode deduzir. 2.800 e pouco você pode deduzir por dependente. A pensão, que a gente já falou, instrução, despesa com instrução dos seus dependentes e a sua própria, certo?
Certo. Despesa com instrução tem limite. 3.500 e pouco. Eu não lembro o valor. Exato. A despesa médica não tem limite, certo? Você pode deduzir quanto você pagou para o médico, o oftalmo, Plano de saúde plano de também saúde, entra como despesa médica. todo mundo entra como despesa Certo. médica. Aí você pode... Deixa eu aproveitar. Diga. Não, desculpe. Mas aí, aproveitando essa questão da despesa médica, é porque teve uma pergunta se cirurgia plástica e psicólogo entraria. Psicólogo, sim, mas cirurgia, não. Dentista também. Dentista. Certo. Psicólogo, fisioterapeuta. Entendi. E remédio? Remédio a gente pode deduzir? Essa foi uma pergunta que eu respondi essa semana. Uma cliente me perguntou que ela ia colocar a mãe dela como dependente. E que ela compra remédio o ano todo para a mãe. Se ela poderia deduzir. Não pode. O remédio só pode deduzir aquele remédio que você toma no hospital. Se por acaso o hospital colocar na conta do hospital, aí você pode deduzir. Fora disso, você não pode. O remédio que você compra na farmácia, nem para doenças... Tratamento mais grave, tratamento de câncer, nada disso se deduz. O tratamento de câncer dá isenção do imposto de renda. Se você para a Receita, aí ele vai dar isenção que você não vai pagar imposto de renda. Nutricionista, não. Nutricionista, não. Não deduz? Não. Entendi. Vacina não. Vacina só se você tomar no hospital e sair na conta. Vacina não. Isso é um absurdo. E reforço escolar e transporte? Não. Gente, isso é um absurdo. Eu tô achando tudo isso um absurdo. Porque, em especial, os gastos com remédio. Porque remédio de tratamentos, que são tratamentos longos, tem tanto remédio que é caríssimo e não deduzir. Só o remédio que você toma no hospital, que você faz o uso dele no hospital, isso é um absurdo. Não tem uma lei, não tem uma lei específica. Por isso que não deduz. Sim. Entendi. Thaís está fazendo uma pergunta aí. De se imóvel financiado faz o lançamento, se declara. Declara na informação de bens e declara na dívida. Mas isso não abate para o imposto de renda. É necessário que você faça na compra do imóvel o lançamento que você pagou até, digamos, você está fazendo a declaração de 2019. De janeiro a dezembro de 2019, você coloca tudo que você tratou desse apartamento, desse imóvel, e coloca na dívida o que você está devendo. No ano seguinte, você aumenta a sua declaração de bens e diminui a dívida. É exatamente isso. Entendi. Marcela, fale a pergunta. Vou falar de Marcela e depois eu vou voltar aqui para esse nosso papo de bens.
Em relação ao MEI, ultrapassou o limite, o valor será totalmente tributável? É porque sobe. Não, na realidade, Qual a porcentagem que pode isentar? quando tem uma pergunta A de... gente responde a de Marcela e depois a gente volta para esse papo de bens, né? De financiado, consórcio. Beleza. Marcela, quando você tem um MEI, ele tem um limite de R$ 81.000. E aí, se você não alcançou os 81 mil, você pode pagar um prolabore para esse titular. O prolabore não tem limite, certo? Se ele está no limite de 81 mil, ele tem que declarar 6.500 no mês. Ele não pode pagar além disso de prolabore, certo? Então você verifica quanto é que ele pode pagar e aí você transfere para a pessoa física. Se você transferiu 3 mil, ao longo de um ano ele vai ter recebido 36 mil. Aí ele está obrigado a declarar. Eu aconselho você pagar um prolabore mínimo e pagar todas as despesas do MEI e tratar o adicional como antecipação de lucro, porque antecipação de lucro é isenta. Então, se você pagou um salário mínimo para ele, não vai dar obrigação de declarar, certo? Pronto. Marcela, se tiver com dúvida ainda, manda aqui. Pronto. Aqui tem duas perguntas, uma relacionada a se vai deixar de ser MEI se ultrapassar o limite, né? E tem a questão dos imóveis financiados, dos imóveis de consórcio, de veículo financiado. Como seria isso? No caso de ser MEI, se ele ultrapassar, vai fazer o seguinte: se ele não ultrapassar 20%, ele vai deixar de ser MEI no ano seguinte. Digamos, se ele tiver em 2019, ele ultrapassou o teto, os 81 mil. Se ele não tiver ultrapassado 20% desse teto, ele vai ser, no ano de 2020, ele vai deixar de ser MEI. Mas se ele tiver ultrapassado os 20% de 81 mil, ele vai deixar de ser MEI no mês seguinte. Certo? Então, é muito importante que vocês definam como vai ser a receita desse MEI. A gente não vai focar no MEI, por enquanto. A gente está falando de imposto de renda. Na outra live, a gente fala do MEI, especificamente do MEI. Beleza, Cida?
Eu tô vendo aqui que você vai ter que fazer live aqui toda semana, viu? Pra- É porque, queira ou não, tem o assunto, né? O imposto de renda, eu penso que é um assunto que ele traz muitos caminhos, né? Isso. Porque, enfim, o imposto de renda está muito ligado com as relações humanas. Assim, o que é que você compra, o que você vende, o que você adquire, se você tem filho, se você não tem filho, se você casou, se não casou. Então, acaba que é um assunto que traz muitas dúvidas, né? E então, aproveitando dessas dúvidas, eu parto para a questão do consórcio, né? E esses bens financiados, e se IPVA, seguro, se isso deve ser declarado, se não deve ser declarado. Antes de você falar, vamos pensar no seguinte, ó. Quando, antes de partir para declaração de bens, eu vou alertar, porque a semana passada me fizeram essa consulta. No caso de despesa com instrução, o FIES não reduz a base de cálculo do imposto de renda. Perceba que o FIES é um financiamento, então não é a despesa com instrução. No momento que você estava na faculdade, certo? Você contratou o financiamento via FIES e você pagou menos, pagou 30% ou não pagou nada. Aquela despesa da faculdade, você poderia deduzir como despesa com instrução. No momento que você paga diretamente para a faculdade. Isso, no momento que você já se formou e que você está pagando o FIES, certo? Esse FIES não abate. Você pode informar como pagamento, que é um financiamento que você está pagando, você teve um desembolso, né? Mas ele não vai deduzir a sua base de cálculo. Beleza? Entendi. Pronto. Então, beleza. No carro, quando você comprou o carro, todos os dispêndios, todas as despesas que você fez com o carro quando ele estava na concessionária, emplacamento, taxa, o valor do carro entra na declaração. Depois, o IPVA não entra mais. Certo? Marluce é minha cliente, mas deixou de ser a minha cliente, passou a ser minha amiga. Por isso que ela está dizendo isso. Ela Eita, vamos lá. Então, falamos do FIES, falamos desses imóveis financiados, né, do consórcio. O consórcio também, ele tem o mesmo caminho do FIES? O consórcio, se for de imóvel e se for de carro, enquanto ele não foi sorteado, você tem uma linha na declaração que você lança ele na declaração de bens, como imóvel ou consórcio não sorteado. Tem uma linha específica de consórcio. Quando você for sorteado, aí você tem um bem. Aí você transfere essas parcelas do consórcio para o bem correspondente, se foi
veículo, você transfere para o veículo. Se for imóvel, você transfere para o imóvel. E você, a partir dali, você tem uma dívida com o consórcio. Aí você lança na parte de dívida o que está faltando pagar. É exatamente Entendi. isso. Enquanto ele não foi sorteado, você lança consórcio não sorteado. Quando ele é sorteado, que você adquire o bem, aí você transfere para a conta do bem e você lança também a dívida. Entendi. Eu acho que a gente, né, para finalizar assim, tá perto já de 9 horas, teve uma pergunta se quem compra ações com prejuízo, se deve declarar, e teve prejuízo. Comprou ações e teve prejuízo. Não deve. Não. Ele deve declarar, porém, deve declarar o prejuízo. Vai entrar no ganho de capital, ele vai declarar o prejuízo, certo? E ele não vai pagar imposto de renda. É tanto sim que no ano que ele comprou a ação, se ele foi uma ação que ele comprou e vendeu ao mesmo dia, ele vai, no final do dia, ele vai apurar quanto ele teve de ganho, ele vai pagar um imposto. No item de ação, tem muitas coisas para se falar de ação. Se for uma ação que ele esteja comprado na bolsa, certo? Aí ele vai apurar o ganho todo dia. A corretora manda para ele uma planilha. Ele apura este ganho todo dia. Se no final, vamos supor que ele comprou de manhã por R$1 e vendeu à tarde por R$2, ele teve lucro. Ele vendeu de novo à tarde por R$2 e comprou por R$2 e vendeu por 50 centavos. Aí soma esse lucro que ele teve de manhã com o prejuízo que ele teve à tarde e apura quanto ele teve de ganho ou de prejuízo, certo? E ele, se for prejuízo, ele guarda para o próximo dia. Se for o lucro, ele, ao longo do mês, ele apura quanto foi de lucro, certo? E ele vai pagar o imposto de renda, chamado imposto de renda retido na fonte. Ele vai pagar até o mês seguinte, no último dia do mês. Aí, quando ele for fazer a declaração, ele vai fazer o ganho, tem campo. Um aplicativo na Receita, um programa que apura o ganho. Desculpe, entendi. Eu esqueci. Tem um programa. Sem problema, gente. Eu acho que a gente está bem próximo já do final. E acho que a gente pode, né? Acho que se o pessoal tiver dúvida, não sei se a gente continua. Aí depende. Mas acho que a gente conseguiu trazer um pouco assim, né, de dúvidas mais recorrentes e que tem mais vivência, né? Do que é mais próximo da vivência de todos. Então, marca-se outras lives e a gente vai aqui falar de imposto, vai fazer uma live sobre MEI, que eu já anotei aqui que tem que ter, né? E eu queria encerrar assim, pelo menos da minha parte. Jamile, também estou com saudade. Que esse prazo
da declaração foi estendido, né, foi prorrogado em virtude dessa crise na Isso. saúde pública.